Segunda questão mais difícil do Enem 2022 PPL, questão 125. Galera, muito mais importante você concordar ou não comigo em relação a essa sequência de questões mais difíceis, é demais, assim, mas assim, com muito mais importância que você realmente entenda, né, os critérios e o que o Enem gosta de cobrar de vocês, beleza? Então, na verdade, o que eu fiz? Eu tenho, né, os critérios bem estabelecidos na minha cabeça. A questão 1, né, que eu considerei a questão mais difícil, foi aquela questão que exigiu mais conhecimentos teóricos do conteúdo, beleza? Essa segunda questão que eu coloquei aí, bonitona, ela entra na ideia das questões que têm esquemas e você precisa interpretá-los, beleza? Não necessariamente tem uma teoria tão rebuscada para você saber. Inclusive, né, eu poderia ter colocado aqui, numa boa, como segunda colocada, a questão 109 dessa mesma prova, tá? Que eu vou deixar aqui já apontada a questão 109, beleza? Por que a questão 109? Porque o cara ele vem com um texto grande, ok? E também um esquema. Eu achei um pouquinho mais fácil porque realmente a 109 ela estava com a resposta no texto. Então ele facilitou, apesar do texto ser muito grande. A gente tem que colocar também na conta, né, todo o contexto. Né? O professor que não pensa no contexto da prof, ele está por fora do Enem, porque sabe que o segundo dia é muito difícil de você fazer a prova, né, como um todo. E a terceira, né, questão mais difícil são as questões que exigem muitos cálculos, beleza? Então, no final de contas, né, quem tem mais dificuldade com a matemática, normalmente, muitas vezes, acha essa questão que eu coloquei como terceira mais difícil a mais difícil, porque tem conta, perde-se muito tempo, ou às vezes vai deixar de lado e nem vai conseguir fazer exatamente pela questão do tempo. Beleza? Agora, quem realmente tem dificuldade com teoria e tudo mais, né, segue aí a linha do que eu já coloquei. Então, galera, muito mais importante eu aqui colocar o que eu achei mais difícil ou mais fácil, ou mais ou menos, meu irmão. O mais importante é que vocês entendam esses critérios e, de fato, como que a química tem vindo na prova do Enem. Beleza? Então, vamos com tudo. Segue a vinheta. Pronto, galera, vamos lá. Vamos ler a questãozinha. A gente vai ter que ler o texto, entender bonitinho aqui o esquema para a gente matar. Então, para reduzir a poluição atmosférica gerada pela emissão de fumaça por grandes indústrias, utilizam-se precipitadores eletrostáticos. Então, esse é o cara. Sua função é suprimir os gases poluentes antes que sejam lançados para a atmosfera. Então, você, meu irmão, quer tirar daquele, né, da entrada ali de gases no aparelho, tirar os poluentes e mandar para a atmosfera, né, o que for realmente, né, constituinte da atmosfera, ou que não tenha nenhum poder aí, pelo menos, nenhum não, né, nenhum é sempre difícil, né, mas que tenham os mínimos poderes aí de prejudicar, ok? No caso, o meio ambiente. Então a figura ilustra um precipitador constituído basicamente por entrada, uma série de gases e um fio grosso, ok? De cobre conectado a uma fonte de tensão. O acúmulo de cargas no fio de cobre induz a polarização de partículas poluentes, ok? E os gases poluídos são injetados pela entrada de gases. E os gases sem poluentes são lançados na atmosfera pela saída do precipitador. Então a ideia razoável é que a entrada, beleza, dos gases aqui no aparelho, ok, seja, né, esses gases anteriormente à entrada, eles sejam polarizados. Então você vai ter gases, ok, que eles vão ter razoavelmente um polo negativo, um polo positivo. Um polo negativo, um polo positivo. Polo negativo, polo positivo, tá bom, já deu para ilustrar. Beleza? E você tem um fio aqui, ó, que está carregado, certo? Neste caso que ele representou um fio positivamente carregado. Existem precipitadores que têm placas positivas e negativas, beleza? Por quê? Porque muitas vezes você aumenta a efetividade. Vamos desenhar aqui, ó, só para ilustrar, né? Como se a gente tivesse aqui, ó, placas aqui, ó, isso aqui está em vermelhinho, tá? No cantinho aqui, ó. Vamos supor que fossem, né, cargas negativamente carregadas, beleza? Pronto, olha só que espetáculo. E aí, cara,
o fluxo de gases no aparelho vai fazendo exatamente o quê? Que os gases que foram, né, polarizados, eles vão encontrando aqui, né, aquele papo da avó, né, os opostos se atraem, então o positivo ele vai sendo atraindo, né, vai atraindo o negativo, desculpa, vai atraindo o positivo, né, a placa aqui que é positiva vai atraindo aqui os negativos, e aí você vai retendo de fato quem? Os gases nesse fio, ok? No caso aqui da questão, somente nesse fio você vai retendo, né? Isso aí você está trabalhando com um conceito nada mais nada menos que, pô, das queridíssimas interações intermoleculares, beleza? Então, trabalhando a ideia de que os compostos que têm essa polaridade, eles vão ser atraídos, né, por polos opostos, beleza? E aí você tem a saída dos gases sem esses poluentes que foram retidos. Lindo? A questão, viu? A questão não é muito difícil, apesar de vir com um esquema, vir com um texto. Como eu falei, a questão 109, que também vem com um texto muito grande, né? Um desenho muito elaborado, vocês vão ver lá também, tá? Então, assim, são duas questões que vocês podem colocar aí no mesmo nível. Eu consideraria até um nível mediano, tá? A primeira questão é a questão que eu coloquei como terceira, se eu não me engano, uma estequiometria, deixar ela aqui para vocês, ok? Ela é uma questão que tem cálculo, você perde tempo e tudo mais. Mas vamos lá, vamos matar. Então, no precipitador eletrostático, as partículas poluentes são atraídas e se acumulam no fio carregado. Aí, matou na letra A. Beleza? Vamos analisar as outras, ó. Ele diz que eles são decompostas, ok? Em moléculas não poluentes. Então ele está falando aqui que rola uma transformação química dos caras. Em momento algum ele falou isso no enunciado, tá? Questão de interpretação. Ele diz que são ionizadas e podem ser lançadas na atmosfera. Não, a ideia não é lançar, a ideia é reter esse cara, né? Os poluentes você vai reter e vai sair o gás aqui sem poluente. Na D, repelidas pelo fio carregado, ou seja, o fio carregado ele vai, meu irmão, jogar, né, para longe e se acumulam na parede do tubo. Acumulariam na parede do tubo se ele estivesse falando que na parede do tubo tem placas carregadas também, que não foi o caso, beleza? Então, como eu falei, existem precipitadores eletrostáticos que trabalham com paredes, né? No caso aqui com os fios positivamente ou negativamente carregados, beleza? Depende do precipitador. O que ele desenhou aqui não, somente o fio que está carregado, beleza? Então, na D ele bota repelidos, né? Foi essa aqui que eu comentei, ok? Então não tem nada na parede do tubo. E na E, induzidas a fazer ligações iônicas, formando íons não poluentes, cara. A ideia nenhuma aqui, né, de ligação iônica em momento algum. Ele comentou até porque são gases aqui e normalmente os gases, né, fazem as ligações covalentes, beleza? E não iônicas. Maravilha, gente? Então é isso, gente. Quero realmente que vocês entendam muito mais o processo, muito mais como é que estão organizadas as provas, do que realmente fiquem presos aí a ideia do que é mais, o que é mais ou menos, o que é menos difícil. Tudo bem que isso é importante para o entendimento de vocês, né, na hora de fazer a prova, mas, cara, você tem que pensar em qual o seu objetivo, né? Quem está fazendo aí um curso de alto rendimento, essa questão ela tem que ser acertada, beleza? Já para a galera que está num curso que talvez a natureza não tenha um peso tão grande, essa questão ela se torna uma questão média para difícil, e aí muitas vezes o que acontece? É uma questão que você vai poder acertar ou errar, dependendo aí da média que você deseja. Show? Forte abraço, até a próxima!